Olá, estudantes, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa primeira videoaula referente ao conteúdo de potências. Todos alunos do 8º ano da João Duarte e também demais alunos, demais pessoas que acessarem o meu canal aqui no meu YouTube, sejam bem-vindos a mais esta aula agora referente ao conteúdo de potências. Nesta aula temos como objetivo compreender a potenciação como uma multiplicação de fatores iguais. Pois é, então vamos dar início à nossa videoaula de potências, já trazendo para vocês um exemplo. Então vejamos esta seguinte situação. No depósito de uma fábrica de peças de computador, a produção é acondicionada em caixas e armazenada em lotes, como mostra aqui a imagem. Então vejam só, observe o foco aqui da imagem, não é o carrinho aqui, não é o condutor, mas essa caixa, esse monte de caixa aqui empilhada. Você observando aqui, temos 5 caixas. Vamos supor que isso aqui seja o comprimento. 5 caixas. Se a gente observar, a imagem não está bem clara, mas também aqui na largura, comprimento na largura, também 5 caixas empilhadas. E na altura, 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente já de imediato observa que isso aqui é um cubo, certo? Um cubo, o famoso dado que a gente conhece mais fácil. Então, o que é que a gente deseja com isso? O que é que a gente precisa encontrar? Então, para determinar quantas caixas são empilhadas em cada lote, a gente deve realizar uma multiplicação de fatores iguais, que pode ser escrita na forma de potência, que é justamente sobre o objetivo do começo da nossa aula, que é para compreender a potenciação como uma multiplicação de fatores iguais, certo? De valores iguais que se multiplicam e obtemos um produto, um resultado mediante este cálculo. Então, mas aqui embaixo temos já uma pequena demonstração de como funciona a potência, a potenciação. Então, olhando para cá, se a gente precisar se virar por todos os lados do cubo para contar as caixas, com essas informações a gente já pode obter esse cálculo, a gente sabendo que tem 5 de comprimento, 5 de largura e 5 de altura. A gente tem uma multiplicação de fatores iguais. Então nessa multiplicação de fatores iguais a gente vai gerar uma potência que justamente irá encontrar o número de caixas empilhadas nesta imagem. Então vai ser 5 vezes 5 vezes 5, certo? 5 vezes 5 vezes 5. Isso vai me dar como potência o que? 5 elevado a 3. Por que ficou 5 elevado a 3? Porque bases iguais, a gente repete a base, que é 5, e conta os expoentes. Quando não tem nenhum valor aqui ó, em cima, a gente sabe que está o valor invisível é o número 1. Então ficaria 1 mais 1 mais 1, que dá 3. Então vamos conhecer quem é quem na potência. Então a potência é tudo isso aqui, o 5 elevado a 3, ou 5 elevado ao cubo, como desejar ler. 5 elevado ao cubo, toda essa parte aqui em destaque amarelo, é minha potência. O 3, que fica sempre aqui acima um pouquinho do valor do valor que estiver aqui representado, nesse caso é o 5, vai ser sempre o expoente. Então o 3 aqui, o elevado aqui, é o expoente. E esse expoente indica a quantidade de vezes que o fator se repete. Então, observando aqui, o 3 está indicando a quantidade de vezes que o fator se repete, que no caso é 3 vezes o 5 se repetiu. E a base é sempre o valor de baixo. Então, esse valor que está se repetindo, que vai precisar se repetir, de acordo com o que o expoente pedir. Nesse caso aqui, o 5 é o fator que se repete, é a minha base. E o resultado, né, depois de 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125, eu vou ter o meu produto, o meu resultado. Portanto, em cada lote são empilhadas 125 caixas. Então vamos já ver alguns exemplos de cálculo. A gente viu lá que
temos a base e temos o expoente. Tudo isso aqui forma a minha potência. E eu sei que para encontrar o valor de 2 elevado a 4 ou 2 elevado à quarta potência, eu preciso pegar essa base e repetir a quantidade de vezes que o expoente mandar ou pedir. Então, 2 elevado a 4, quem é minha base? É 2. E o 2 eu vou multiplicar quantas vezes? Vou multiplicar justamente 4 vezes, que é o que está mandando no expoente. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Que isso aqui vai ser igual a quanto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, já tenho como resultado 16, certo? Muito fácil de se resolver. E quando temos essa situação, uma fração elevada ao expoente 3, ou seja, toda a minha base é isso aqui, 2/5 elevado a 3. Então, como é que a gente resolve? A gente tem que pegar cada valor desse e elevar a 3, ou seja, vai ser 2 vezes 2 vezes 2, dividido por 5 vezes 5 vezes 5, tá certo? Então, teremos 2 elevado a 5, deixa eu copiar aqui para ficar mais rápido, 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 5, que isso vai ter quem de resultado? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. Então, concluída a letra B, certo? Envolvendo potências. 0,3 ao quadrado é a mesma coisa que 0,3 vezes 0,3. Que isso vai ser igual a quem? Observa esta multiplicação aqui. Bem rápido. Eu tenho aqui 2 zeros. Então vou reescrever os 2 zeros. Multiplicar os dois valores. Como são iguais aqui, ó, 3 vezes 3, 9. Certo? Eu tenho 1, 2 casas decimais. Então vou aqui andar 1, 2 casas decimais. A vírgula vem para cá. Vai ficar 0,09. Tá certo? Menos 3 elevado a 3 é o menos 3 multiplicado 3 vezes. Então vai ficar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Então vamos fazer o jogo de sinal. Na próxima aula a gente vai conhecer as propriedades em que a gente já vai saber diretamente quando o resultado aqui vai ser negativo ou positivo, tá certo? Então, vamos por enquanto fazer o jogo de sinal. Então, eu tenho aqui, ó, menos com menos, mais com menos vai me dar menos. E agora eu multiplico o 3 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, o resultado da letra D será menos 27. Bem fácil. Então, algumas coisas que vocês devem saber de potência. Então, primeiro, em uma potência cuja base é um número qualquer, certo? Estou dizendo um número qualquer, e o expoente é igual a 1. Então, quando essa base aqui, ó, 36 menos 26 mil menos 5,5, é um número qualquer, e o expoente é o 1, observem aqui, ó, todos esses exemplos aqui, o expoente é 1, o resultado é o próprio número. O resultado é a própria base, tá certo? O próprio número qualquer que está aqui na base. Então, 36 elevado a 1 vai ser 36. Deixa eu colocar aqui destacado, 36. Menos 26 elevado a 1, menos 26. 1000 elevado a 1 vai ser 1000. Menos 5,5 elevado a 1 vai ser menos 5,5. Tranquilo? Então, o valor de qualquer número, qualquer base elevada a 1, será o resultado da própria base. Ok?
Segundo caso, já em uma potência cuja base é diferente de zero, certo? Ó, a minha base, aqui o valor de baixo, é diferente de zero. E o expoente é igual a zero, o resultado sempre será igual a 1. Tem aqui base 15, base 1000, base 2000, base 1 milhão. Mas meu expoente é um zero, então vai dar 1, independente do valor aqui seja alto, seja muito baixo, seja qualquer valor diferente de zero aqui, eu vou ter sempre como resultado 1. Claro, quando esse meu expoente for zero. 0,2 elevado a zero vai me dar 1. Menos 1000 elevado a zero, 1. Menos 5,5 elevado a zero, 1. Então, observem que no caso da base elevada a 1, o resultado é a própria base. Agora, quando eu tenho uma base diferente de zero elevado a zero, aí eu vou ter como resultado sempre o valor 1. Então, essa minha resultado dessa potência desse meu produto vai ser sempre igual a 1. Outro caso, nas potências de bases fracionárias, elevamos o numerador e o denominador ao mesmo expoente, assim sendo A e B números inteiros. A e B números inteiros. Com B diferente de zero. O valor do denominador sempre tem que ser diferente de zero para a divisão ser válida, certo? Porque eu não posso pegar, ter um valor aqui 5, dividir para zero. Não pode, não está definido, não pode acontecer. Então esse B tem que ser sempre diferente de zero. Então A e B números inteiros, B diferente de zero e N um número natural, certo? N um número natural. Então número natural, como a gente viu na primeira aula, números naturais, né, são os números a partir do zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim até o mais infinito. Então eu vou ter, ó, A sobre B, AB, A sobre B elevado a N. Esse N aqui é meu expoente e A sobre B é minha base. Então eu posso elevar cada valor desse a N. Então eu pego o numerador, elevo a N, pego o denominador B e também elevo a N. Então vai ficar A elevado a N sobre B elevado a N, certo? Eu posso fazer isso. Foi tipo o exemplo que a gente fez anteriormente. Uma potência será positiva se o expoente for o número, primeiro, natural. Então, eu tenho lá uma potência que vai dar como resultado positivo. E o expoente é um número natural. Só que, além disso, a minha base vai ser um número negativo. Então, ou melhor, desculpa, e a base vai ser um número positivo. Então, se eu tiver, por exemplo, 2 elevado a 2, eu tenho um número natural que é 2, que é o expoente que eu quero é 2, minha base também é 2. 2 elevado a 2 vai dar 4. Logicamente, 4 é um número positivo. E também, eu já de imediato sei que o resultado da minha potência vai ser um número positivo quando o meu expoente é par e minha base é negativa, certo? Por exemplo, menos 2, vou colocar aqui, menos 2 elevado a 2. Eu tenho um expoente par e eu tenho a base com um número negativo. Menos 2 elevado a 2 é quem? É menos 2 vezes menos 2. Menos com menos vai dar mais, não preciso colocar. 2 vezes 2, 4. E no caso de cima, deixa eu destacar aqui. No caso de cima, para a gente fazer um exemplo também, para vocês compreenderem melhor, quando o resultado da potência vai dar positivo, por exemplo, se o expoente for um número natural e a base for um número positivo. Então, no caso aqui, tudo positivo. 2 elevado a 2 vai ser também 4, certo? Então, isso vale para esses dois casos que eu sei que o resultado vai dar positivo. Quando o expoente for um número natural e a base for um número positivo, ou todos os dois positivos, ou quando
o expoente for um número par e a base mesmo sendo negativa, eu vou ter uma potência, eu vou ter um resultado, um produto da potência positivo. Agora, quando uma potência será negativa, se o expoente for um número ímpar e se a base for um número negativo. Então, vamos entender melhor. Uma potência será negativa se o expoente for um número ímpar e se a base for um número negativo. Ok? Então, eu preciso que o expoente seja ímpar e que a base seja negativa para que assim eu tenha um resultado negativo da minha potência. Por exemplo, se eu tiver menos 3, eu quero uma base negativa elevado a um expoente ímpar. Então, menos 3 elevado a 3, que é ímpar. Isso aqui vai ser quem? Vai ser menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, que vai ser igual, gosto de destacar, vai ser igual a quem? Menos com menos mais, mais com menos, menos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Consequentemente, eu tenho um expoente ímpar, que é 3, tenho uma base negativa, que é menos 3, e eu vou ter uma potência negativa. O resultado aí, menos 27. Para a gente chegar no finalzinho dessa nossa videoaula, então vamos conhecer as potências com expoente negativo. Um número diferente de 0 elevado a um expoente negativo é igual ao inverso desse número elevado ao oposto desse expoente. Assim sendo A um número diferente de 0. Vou destacar aqui para vocês. Sendo A um número diferente de 0 e N um número natural, temos. Então, A aqui diferente de 0 e N um número natural. Então, quando eu tenho um número diferente de 0 elevado a um expoente negativo, que A elevado a menos N. Então, eu vou ter que fazer o inverso desse número, ou seja, A sobre 1, que a gente sabe que tem o 1 invisível aqui dividindo A, o inverso de A sobre 1 é 1 sobre A. E eu elevo esses, tanto o numerador e o denominador a N. Como 1 elevado a N, 1 elevado a qualquer valor aqui vai dar 1, então a gente coloca só o N aqui. Eu acho mais fácil de explicar por essa, termo aqui mais geral, que eu passo para os alunos de uma melhor forma. Então, se eu tenho uma base positiva elevada a um expoente negativo, e eu vou ter como 1 sobre A, por quê? Porque esse A aqui, ele anteriormente estava dividido por 1, certo? A dividido por 1, menos N. Então, o inverso de A sobre 1, se eu inverter numerador e denominador, vai ficar 1 sobre A. Só estou invertendo. Então, 1 sobre A, só que eu tenho um detalhe. Quando eu faço o inverso, eu inverto aqui o numerador e o denominador, eu tenho que modificar o sinal do expoente. Então, como ele estava negativo, ele passa a ser positivo, porque também eu estou fazendo o oposto, né? O oposto de um número negativo é ele positivo. A gente viu também em aulas anteriores. O oposto de menos 3 é 3. Então, de menos N é N, que é o inverso, tá certo? Então, fica dessa forma. Então, vamos para a prática para vocês entenderem melhor como funciona. Aqui eu tenho 8 elevado a menos 3. Aqui, substituindo no lugar do A está o 8, no lugar do menos N está o menos 3. Então, eu vou inverter. Então, 8, a gente sabe que aqui está sendo dividido por 1, né? Quando não tem valor, então isso vai ficar como? A gente vai ter 1 sobre 8. Então, já coloquei aqui para vocês, eu vou ter 1 sobre 8, porque aqui 8, que seria 8 sobre 1, eu faço o inverso dele, fica 1 sobre 8. E o menos 3, ele deixa de ser negativo e passa a ser positivo. Então, eu vou ter 1 oitavos elevado a 3. Que isso vai ser quem? Eu sei que 1 elevado a 3 vai dar 1. Mas 8 elevado a 3 é quem? É 8 vezes 8 vezes 8. Então, como é que vai ficar?
Então, vamos ter 1 elevado a 8 vezes 1 elevado a 8 vezes 1 elevado a 8, certo? Então, eu sei que aqui 1 vezes 1 vezes 1 vai dar o próprio 1, tá certo? A gente aqui calcula se achar conivente. Então, 1 vezes 1 vezes 1. Então, eu vou ter quem como resultado? Aqui vai ser 1, só que aqui não vai ser 8, né? Porque vai ser quem? Deixa eu tentar apagar aqui. Agora, 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8 vai me dar como resultado... desculpa aqui. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8 vai dar 524. Não, 524 não. 512. Desculpa aí, agora sim. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8 vai dar 512. Agora sim. 2 nonos elevado a menos 3. Então, eu vou ter aqui o inverso. 2 sobre 9. O inverso é 9 sobre 2. Então, 9 sobre 2. Isso aqui está elevado a quem? Isso aqui vai ficar elevado a 3. Que estava negativo, agora ele fica positivo. Então eu gosto de copiar aqui para a gente adiantar o cálculo. Então isso aqui vai ser multiplicado 3 vezes, né? O produto aqui multiplicado 3 vezes, que é o meu expoente está pedindo. Então eu vou ter 9 vezes 9, 81. 81 vezes 9 vai ter como resultado 729. Então aqui eu vou ter 729. E embaixo 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Termino assim mais um exemplo da letra B. Letra C, 1/5 elevado a menos 4. Então, vamos lá novamente. O inverso, 1/5 vai ser 5. Opa, apagou. Vai ser, me ajude, 5 sobre 1. 5 sobre 1 elevado a 4. Estava menos 4, agora vai ficar 4. Então, isso aqui vou ter como resposta multiplicado 5 sobre 1 5 vezes. Eu sei que 5 sobre 1 é 5. Então, basta multiplicar 5 4 vezes. Porque embaixo vai dar 1 como resultado, né? Esse 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5 vai me dar como resultado 625. Então a gente termina mais uma conta de potenciação. E para finalizar nossos exemplos, temos menos 7 elevado a menos 2. Menos 7, como a gente sabe, aqui quando não aparece, a gente sabe que está dividido por 1. Então, vai ficar quem? 1 sobre 7. Então, vamos colocar aqui 1 sobre 7. 1 sobre 7 elevado a quem? Ao meu expoente. Meu expoente era menos 2, era negativo. Mas a gente, quando faz a inversão, a gente vai fazer o oposto de menos 2, que é 2. Então, vai ser 1/7 elevado a 2. Agora, para finalizar, eu vou multiplicar o 1/7 duas vezes. 1/7 vezes 1/7. Que isso vai ser igual. Em cima não altera, vai dar 1. Mas embaixo 7 vezes 7 vai dar 49. A gente finaliza assim a nossa primeira videoaula de potências para o 8º
ano. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato aqui pelo canal. Também aos meus alunos posteriormente receberão o exercício para resolver nesta quarentena, neste tempo de pandemia. Estamos nos reinventando, gravando videoaulas, né, se adaptando a esta nova plataforma, a esta nova forma de ensino à distância, tentando ao máximo para passar para vocês, né, ensinar a vocês o conteúdo da melhor forma possível para que vocês não fiquem sem estudar. Então, obrigado a todos que me acompanharam aqui nesta videoaula no meu canal no YouTube. E a gente se vê na próxima aula, continuando o assunto de potências, né, conhecendo as propriedades na próxima videoaula. Fiquem todos com Deus. Tchau e até a próxima videoaula.